você que está nos ouvindo. Hoje vamos falar do Shizu do Ruian saindo no braço com outro droid. Gente, o que foi aquilo lá, né? Pelo amor de Deus. A gente viu um droid que é milenar saindo no braço com outro droid. Isso porque ele é um milenar que faz tudo. Ele sabe de muita coisa e eu achei sensacional. Eu não sei o que vocês acharam da luta aí do Ruian com aquele outro droid. Mas de antes, droids, né? basicamente. Mas antes, vamos aqui. Ele tem um treinamento, né, Jedi ali, junto com seus padawanzinhos, ele sabe lutar. Verdade. Gente, mas antes de tudo, vamos nos apresentando aqui, né? Eu sou a Alicia, eu vou contar um pouquinho pra vocês aí de como foi esse episódio de Ahsoka, que foi maravilhoso. E nos sigam nas redes sociais, multiverso.dageek, onde a gente fala de muitas outras coisas muito legais pra você. Sozinho, estou com esses dois convidados maravilhosos. Por favor, se apresente. Olá, Rodrigo do Resentos de volta. Esse é o melhor episódio de Ahsoka. Olha, eu vou dizer também que é o melhor até agora, é porque a gente ainda não viu os próximos, mas com certeza é um dos melhores já feitos nas séries de Star Wars. A Nath do Não Alimente Zumbis e do Não Alimente os Troopers, onde eu só falo de Star Wars. Então, TikTok, Instagram, vocês me encontram lá por esse perfil. E olha, teve coisa, hein? Degustando séries. Bastante coisa nesse episódio. Eu acho que foi o episódio mais com cara de filme que a gente teve desde o primeiro. E vou falar assim, o próprio nome do episódio, ele já deixa aí um gostinho de quero mais, porque a gente não tá falando só de um personagem ali, que é o Jedi caído, né, no caso. A gente tem várias nuances dentro desse episódio. E esse episódio não foi feito nem pelo Filoni, nem pela diretora anterior. Ele é feito pelo Peter Ramsey. Você já deve ter visto algumas obras dele antes, como ele já fez, né? Ele já dirigiu o episódio de The Mandalorian. Esse episódio já começa, assim, bem do ponto de partida que a gente finalizou o outro, né? A gente já começa ali na floresta do Frozen, mas a gente sabe que a gente tá falando de Citos, onde a Sabine e a Sokka, né, elas foram caçadas pelos droids da Morgan junto com a Shin-Hati. Mas antes de voltar para essa grande parte, né, da luta entre os dois, e a gente vai ver aí elas lutando de novo com esse pessoal, a gente tem que falar da Hera, né? Vamos começar aí, antes de falar dessa parte que foi a grande parte do episódio, foi falando do pessoal aí em Citos. Vamos falar da Hera Syndulla, né, que ela tava com um grupo, né, nos X-Wings, e ela tava desobedecendo a ordem da Nova República ali. Né? E a gente pode ter, né, um easter egg ali no meio que a gente viu o Capitão Carson ali no meio. Ele também esteve presente em The Mandalorian. Uma vez rebelde, sempre rebelde. Exatamente. E ele chamando ela. Ai, ela falando ali. Que eles juntos naquela coisa. Ai, gente, aquela cena de as naves. Tudo pra mim aquilo. Foi muito Star Wars isso daí pra mim. Foi muito Star Wars. Porque sempre tem, né? Esse sempre tem uma cena dessas. Sim, esse episódio teve tudo. A gente teve nave, a gente teve luta, a gente teve personagens com dúvidas, né? A gente teve droid entrando na porrada, a gente teve muita coisa, muito raiz mesmo ali. Realmente a gente tá vendo que é uma continuação aí das obras anteriores. Sim, é muito Rebels quando ele fala, né, Esquadrão Fênix, é porque quem não viu o Rebels era o nome do esquadrão rebelde liderado pela Hera, e a gente vê ele retomando para isso, é muito especial. Ver a Ghost de fora foi fantástico. Ver a Ghost inteiríssima ali, né? É a nave principal, pra quem não sabe, de Rebels, é basicamente a Ghost, né? O negócio é maravilhoso, assim, eu olhei assim, meu Deus, gente, olha essa cena, que coisa mais Ela tá muito perfeita. E aquilo que a gente tava falando desde o primeiro episódio, né, de que, cara, é Rebels na sua essência em live action, né? Uhum. É tipo,
as referências, óbvio que quem assistiu Rebels, que nem a gente tá aqui tendo delírios com o que a gente tá vendo, vai nos saltar mais os olhos, mas é muito interessante que a Ahsoka também desperta, pra quem não assistiu Rebels, esse possível interesse de querer assistir, de buscar, sabe? Ah, mas como assim Sim. essas pessoas se conheciam antes, essas coisas que estão Sim, acontecendo aqui? sim. Então acho que cada vez mais Star Wars caminha para esse caminho de as coisas se amarrarem. Acho que quando tem o nome do Dave Filoni, ele tem esse cuidado de fazer as coisas assim, de respeitar o Ele quer. passado e entregar fanservice, mas ainda assim fazer uma coisa bem sólida, assim, amarrada. E tu falou ali do Peter Ramsey, e eu só fui ver no final do episódio, né, os créditos, quando apareceu o nome dele. E que episódio, sabe? Tipo, a gente, como fã de Star Wars, tá acostumado com as séries que a gente tá vendo, né, e já viu Star Wars. Sempre quando tem o nome do Dave Filoni, a gente já meio que, nossa, vai ser um baita episódio. Né? Então Sim, já levanta a bandeirinha, né? levanta a Ah, o bandeirinha. fandom do Filoni, né? E é o que a gente tá ali, tipo, aguardando para o próximo, né? O quinto episódio, né, a gente sabe que vai ter aquilo. Mas quem diria que o quarto ia ser tudo isso, sabe? E o Peter Ramsey, ele é o cara que fez Homem-Aranha através do Aranhaverso. Ele é o cara que... Sim, Ele é Ele é sim. muito muito maravilhoso, maravilhoso. gente. Eu achei que o Zeb ia aparecer, porque no episódio que ele dirigiu de The Mandalore, o Zeb apareceu, né? Aqueles easter eggzinho. Talvez Então, já tipo, fosse um easter egg pra poxa, gente saber que ele ia poxa, estar ele na vai. direção, entendeu? Talvez estava ali na nossa cara o tempo todo, Pode só a gente ser. que não entendeu ali a Quando eu jogada vi que ia deles. ser ele, o diretor, eu disse: o Zeb vai estar nesse episódio. Gente, eu vou surtar. Não, mas eu vou esperar. Desculpa, Rodrigo. Não, mas é isso. Sou um pouco exaltada. Mas aqui tá até permitido. Não tem como. Realmente foi de tirar o fôlego, assim, porque. Principalmente a parte final, né? Vamos guardar aí um pouquinho aí pro final. Mas, assim, toda a trajetória desse episódio pro que vem no final foi muito bem encaminhado e foi muito bem feito. Soube fazer as pausas certinhas. Eu acho que nesse ponto o Filoni escolheu a dedo mesmo quem ia ficar com esse esquenta pro episódio dele, né? Porque a gente já comentou nos pods anteriores que ele ia comandar, né, a direção do quinto episódio. E a gente ficou assim, se Filoni vai dirigir é porque o negócio vai pegar fogo. Né? Vai ser, assim, um episódio que realmente vai ser 100% focado com aquela essência mesmo inicial de Star Wars. Rebels. E Rebels, né? E a gente tem ali personagens criados pelo próprio, né? Ali em foco. Então, assim, tem muito ali ainda o que aprofundar. Sempre o Filoni, ele fala que a gente ainda nunca... ele fala assim... que a gente não sabe ainda tudo que tem na história da Ahsoka, porque a Ahsoka tem uma história muito longa e tem muita coisa que fã não sabe. Então, é outra coisa que eu gosto muito da Ashley, né, que é a dubladora do Rebels, da Ahsoka, que ela conhece, ela ajudou muito nesse desenvolvimento da personagem, que a gente tá tendo outras nuances dela agora em live action com a Rosário, e tá sendo muito legal ver essa abordagem. Perfeito. Eu fiquei naquele episódio, até o episódio 4 eu fiquei, gente, cadê a minha menina rebelde? Fazia tudo em The Clone Wars. E daí vem aquele episódio dela entrando, saindo da nave, sabe, toda poderosa. Eu vou lá, pra fora no espaço, lutar de sabre. E eu disse, tá aí a minha menina, minha ousada. Maravilhosa, né? Foi muito linda aquela cena dela, ela correndo, né, na nave. Ela tá nesse tom, né, muito... Ela tá caminhando para esse momento dela ser... Ela muito sábia, né? Ela tem uma vivência, que nem tu disse, assim... Ela tem um conhecimento, ela passou por muita coisa que, tipo... Aquela menina que a gente conheceu lá em Clone Wars, ela era totalmente diferente. Ela amadureceu muito. Então a gente vê esse amadurecimento dela aqui na sua série. Só que a gente às vezes sabe, passou 7 temporadas com ela, daquela maneirazinha, fazendo tudo que ela fazia com a Anakin, aprendendo todo aquele jeitinho de burlar alguns sistemas. Sim. E eu ficava pensando, cadê essa ousadia? Cadê? E daí vem aquele episódio 4 e
aqui nesse 5 a gente tem esse boom das coisas que vão acontecer e que a gente espera que aconteça no 5º episódio. E é uma coisa a se abordar, porque né, nesse episódio, né, a Sokka ainda parece duvidar um pouco, né, da Sabine, se ela quer realmente seguir com essa tutoria, né, que é uma coisa que a gente vê muito do Anakin testando ela ali, quando a Sokka era só Padawan, e tem justamente esse jeito de abusada dela, né, de enfrentar as coisas, e ela tá testando a Sabine pra ver se realmente a Sabine quer. E tem uma conversa ainda entre ambas, que eu acho bem legal, que elas estão falando lá da esfera mapa lá, do planeta do tesouro, que é melhor destruir o mapa, né, do que ficar em mãos erradas, que é uma coisa que no caso, foi abordada, né, nesse episódio, né, nessa questão. E eu vi que muita gente ainda não entendeu, porque não assistiu as animações, sobre a relação da Sabine reencontrar o Ezra, né. E, gente, é basicamente relação ali de irmãos, porque eles criaram um vínculo muito forte, porque eles treinaram, né? Eu mencionei isso no pódio anterior. Eles treinaram um tempo ali, tipo katanás de madeira, né? Os dois. Porque foi um treino, né, que o Kanan deu pra ambos, né? Querendo ou não, a Sabine tem um pouquinho disso também do Kanan, que foi o mestre do Ezra. E a gente sabe que se acharem o Ezra, acha o Tron. E se achar o Tron, vai achar o Ezra. Então, tá ali uma faca de dois gumes, né? Então, tá muito complicado de você querer achar um, que é uma coisa que a Sabine quer muito, mas ao mesmo tempo eles podem achar realmente o grande vilãozão que a gente tá esperando na série, que até agora não surgiu. É que parece que as pessoas esqueceram também uma das essências ali do que a gente vê no próprio Anakin e que a gente via também na Ahsoka, nas animações, que é essa coisa de, tipo, não largar a mão do amiguinho. Se o amiguinho tá perdido no espaço, eu vou atrás dele. Sim, ninguém entende? larga a mão de ninguém. E a Sabine, ela mostra isso também. Eu não vou largar o meu amigo, eu vou atrás dele. É parte da minha família, ele depende de mim para eu encontrar ele. Ela carrega esse peso emocional da mensagem, né, do holograma que ele deixou para ela de você saberá, você vai saber me achar. Entendeu? Eu espero de ti isso. Então ela achou muito tempo que esse esperar dela fosse que ela cuidasse, né, de Lothal e tal, que é o planeta que ele sempre amou e todas as pessoas que estavam lá, mas ela compreendeu que é essa busca, talvez, né, e então ela carrega esse peso. Imagina tu deixar isso se perder. A Ahsoka não faria, a Ahsoka não ia deixar isso, entendeu? Ela não ia destruir aquilo. O Anakin não ia destruir aquilo. Nem o Kenobi ia destruir aquilo. Sabe? Então é meio idealista as pessoas dizerem que ela errou. Ai, porque ela tá só cometendo erros. Tem os memes por aí, né? No terceiro erro, ela pede música no Fantástico. Isso. Eu acho que é muito disso, é uma coisa que você mencionou e é muito bom abordar, que para quem não teve contato com as animações, quem acompanhou o Mandaloriano sabe, né, que quando a Ahsoka vira pro Mando e fala, mas o menino ali, ele adquiriu um laço com você, ele adquiriu um vínculo com você. É a mesma coisa, a Sabine adquiriu um vínculo com Ezra ali de irmandade. Então, realmente não largar a mão de ninguém ali. Igual também a gente tem um momento que a Ahsoka, ela parece perder um pouco as esperanças ali de uma certa forma por causa de uma coisa que aconteceu. Então, é justamente esse negócio de não largar a mão de ninguém ali na hora do perrengue. Porque eles querem ajudar. Não foi egoísmo da Sabine, entende? Foi um ato de esperança. Tipo, eu posso encontrá-lo, eu posso fazer isso. E é justamente ingenuidade, mas num ato de boa fé. Da parte dela. Sim, porque a gente tem que lembrar, né, que a gente teve o expurgo de Mandalor, né, que foi a Noite das Mil Lágrimas, e que foi abordado também na série do Mando, e que agora a gente tem ali alguém, né, um outro personagem que perdeu também uma família, que no caso é a Sabine. Então, assim, ela já perdeu uma família, e o Ezra era o outro lado, né, outro lado dessa família, que a gente considera amigos, irmãos, né, a família é a gente que monta, muitas vezes. E é uma coisa legal também para se falar, que tem um livro da Ahsoka, que é o feito pelo
E.K. Johnston, Sim, muito que bom. fala sobre o cerco de Mandalor também, que a Ahsoka liderou o ataque do Grande Exército da República contra as forças do Darth Maul e tal. Tem o Comandante Rex também no livro, que, no caso dessa situação, depois ela se Que ela exila, lembra, tá? né? Porque o livro é 1 ano depois disso. 1 ano Isso, depois do que isso, acontece no último episódio da 7ª temporada. Então a gente isso. tem esse E tem essa tempo ligação, preenchido. né? Porque Sim. também, eu não sei até onde do livro eles vão deixar como algo canônico, mas também é abordado também um pouquinho, bem brevemente na animação, que aí a gente tem também a questão do quando o Império toma conta de Mandalor, porque ocupa lá o pessoal, eles estabelecem uma academia imperial, que a gente pode falar que provavelmente é aquele lugar que o Moff Gideon estava na última temporada de The Mandalor. Então tem muita informação só nesse episódio que explica bastante coisa pra gente, né? Tem outras camadas. Rodrigo. Rodrigo apagou. Eu fiquei em silêncio pro Rodrigo se manifestar. Eu travei aqui, gente, perdão. Mas acho que eu voltei. Muita informação. Muita Deu erro na coisa, tela muita dele, ficou coisa. tela azul. Não, eu caí no mundo entre mundos, mas voltei pra cá. Mas assim, eu Boa. penso que essa questão de se foi certo ou foi errado, né, na parte da Sabine, eu tô muito comprado com o que a Nath falou. Acho que todo Jedi, ou quase todos os Jedi, já tiveram essa prova de enfrentar o que deve ser feito com o que eu quero que seja feito, né? O famoso lógico ou sentimental. E eu acho que a dualidade, né, dessa ação, dessa tomada de decisão que um Jedi tem que ter, não define ele como errado ou certo, mas sim o propósito dessa tomada de decisão. Então eu também estou muito comprado de que pode não ter sido a escolha correta, né? Tipo, todo mundo pode ter. Todo mundo não, mas. Não, né, gente? Acabava a série se ela tirasse naquele Acabou negocinho. a série, exatamente. Eu na hora eu comecei a pensar, tipo, cara, Outro problema resolvido, mais ou menos. o Ezra, ele meio que se sacrifica por todos, né? Por todos. E aí tu tá ali e tu não. Né, no caso dela, da Sabine ali, tu tá criando uma forma de que o Troll, de certa forma, pode ser visto como anular o sacrifício que o Ezra fez. Exato. Pegou bem no ponto. Isso pode acabar com tudo que o Ezra fez por todo Exato. mundo ali. Então, tipo assim, ele deixou lá o holograma pra ela, falou que ela poderia encontrar ele, mas, por outro lado, eu não sei se seria dessa forma. Se o próprio Ezra, tipo, gostaria que fosse encontrado. Se a mensagem foi aquela mesmo, né, de Exato, ser tipo assim, encontrado. se tu vai me encontrar, tipo, não disse se vai ser naquele plano ou se é no outro, e também não disse, tipo... É que ele diz, eu conto com você, né? Essa é a mensagem, eu conto com você. Ela achava que era contar para cuidar de todos ali, né? E daí vem essa imagem agora dela de eu conto com você para me encontrar. Então, tipo, é muita interpretação de vida, entende? Vai passando, tô sem ninguém, chegou a oportunidade, talvez, resgatá-lo. E é isso, né, gente? É isso, errou, né, gente? entendeu? O próximo episódio é isso, né? É Troll, Aí a gente faria também, né? Ou vocês acham que não? Eu acho que é. Eu acho que o próximo episódio é essa loucura. É Ezra aparecer. É só mundo entre mundos. É o mundo entre mundos. Já tá aberta a possibilidades ali. É só mundo entre Será que mundos. Semana que vem. Semana. Essa semana. Vai focar só no rolê entre a Ahsoka e o Anakin? Acho que sim. Muito provavelmente, porque é muito complexo quando fala do mundo entre mundos. É, porque a gente teve poucos episódios. Foi só um episódio, né, que a gente teve o mundo entre mundos também. Foi o Rebels, né? Porque o Ezra, ele anda pelo mundo entre mundos, aí ele resgata a Ahsoka daquele momento que ela tava lá. Pra não dar tantos spoilers assim, né? Pra todo mundo aí também poder assistir depois as animações, se tiver interesse. E ele escuta a voz das pessoas ali também. A magistrada mesmo falou, né, nessa coisa de tempo e espaço, e realmente, né, o mundo entre mundos a Morgan isso. fala justamente que ela tá escutando várias vozes no tempo e espaço. Ali no mundo entre mundos a gente tem tempos e espaços entre eles, né, no caso de várias situações estarem acontecendo ao mesmo tempo ali.
Então, a gente tem, eu vou falar assim, várias conexões ali, e a gente ainda tá tentando descobrir exatamente como a força reage àquilo tudo ali, porque, por exemplo, nessa situação que o Ezra foi ali, a gente tem a corujinha lá aparecendo pra ele resgatar a Sokka naquela hora. A gente tem que É ver porque a como que gente vai tem ser muito abordado. daquele do rolê Marvel, DC, tem pontos que não podem ser Ah, sim, alterados. canônico, Que, sim, que exatamente. depende daquilo. E outros em que tu está ali naquele momento realmente para solucionar uma Sim, questão. E daí, não sei se eu estou pulando assuntos, mas essa questão do episódio ser só no Mundo Entre Mundos é porque ela vai ver passado e provavelmente vai ver futuro lá. Então é muito tempo passado para ver tudo isso. sim, Tanto vai sim. ver possibilidades e vai ver o que aconteceu no passado e a tentação de mudar algo que tu poderia mudar. Assim como ela sabe que o Reza fez por ela e talvez essa tentação venha. Então por isso que eu acho que sim, vai ser o episódio todo. E talvez no final só a nave lá chegando na outra galáxia. Tipo assim, sabe? Cheguei. Agora vamos resgatar o Tron e ver cadê o Ezra. Então, pode ser Vai ser isso. o ponto final, sabe? O ganchinho pro próximo episódio. Talvez, vou falar assim, o que acontece no mundo entre mundos, tipo, ela aparece naquele plano escuro, né? A Sokka aparece naquele plano escuro. E simplesmente tá brilhante. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, né? Será que ela tá lá? E quando abre o plano e mostra que ela tá no mundo entre mundos, que tá lindo, gente, tá muito Tá lindo. muito E a bonito. gente Tá escuta, né? muito bonito. O Snips e, tipo, ela vira tipo, ai meu Deus, Sky Uhum. Guy, né? Meio mestre. E, cara, Raiden ali tá muito legal, né? A gente já sabia que ele ia aparecer em algum momento ali, mas a gente tá tendo primeira vez, né? Abusado e Sky fora ali em live action. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu queria muito isso o tempo todo. E a gente tá tendo basicamente o Anakin, né? O visual dele, meio ali ainda episódio 3, né? É, Mas eu vou falar assim, bem no já começo, tá né? lançando teorias aí na internet que não é um Anakin em si, vão ser Anakins, né? Porque Assim, a gente sabe que a partir dali ele já não era só o Anakin, ele já tinha sido nomeado como Darth Vader, né? Lord Vader. E então vai ser qual nuance ali, né? Como que vai ser abordado ali ele no mundo entre mundos? Talvez seja só um reflexo daquilo que a própria Ahsoka já tinha tido dele, né? Naquela aprovação dela. Aquele sentimento de culpa que ela teve, que também é abordado em Rebels, que ela escuta, né? Ela meio que vê o Anakin assim, falando: Nossa, você me abandonou, e logo em seguida corta pra ele de Vader. Então, talvez seja. Como o próprio Filoni fala, o mundo entre mundos é algo mais espiritual do que viagens no tempo. Claro, dá pra fazer. Mas como eu falei no pódio anterior, eu não acho. Vai focar em multiverso. Eu acho que vai passar longe não, disso. Eu acho que gente, vai ser não, pelo completamente uma amor de coisa Deus. espiritual Uhum. ali da Sokka aprendendo a amadurecer com aquele sentimento, até porque minutos antes ali ela estava numa luta onde ela achou que ela tinha perdido a Sabine também, né? Sim, E ela já carregava essa culpa de meio que ter abandonado o Anakin e talvez se ela ficasse do lado dele, talvez ele não tivesse se transformado no Vader. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso que ela vai ver nesse próximo episódio. Eu acho que o caminho era um só, que de qualquer jeito ele ia virar o que ele era para virar, né, o Darth Vader, e que não ia fugir muito disso daí, mesmo se ela estivesse perto, mesmo quando ela estivesse longe. E mesma coisa a Sabine. Sabine cometeria o mesmo erro de deslizar e entregar o mapa pro Baylan da mesma forma. Que se tem a que ser, tem Sokka que ser. continuasse ali tentando persuadir ela a não, mas o Baylan mesmo provoca a Sokka da mesma forma que ele provocou a Sabine depois, né? Ele soube ler muito bem as personagens nesse quesito de elas carregam uma certa dor com elas. A Sokka ele sabia que ele podia, vou falar assim, cutucar falando do mestre dela, né? Porque o Anakin ali era o irmão mais velho dela
o tempo todo. A relação dos dois era fantástica. A gente tem muito E ele já disso na sabia, ele série. sabia que o Anakin E ele era o sabe que, é Vader, claro, né? E são poucas pessoas que sabem. A gente exato. acha que todo o universo Star Wars sabe que o Anakin era o Vader, mas não, gente. Pouquíssimas pessoas sabiam e, né, Porque esse sabiam segredo durou realmente por um que bom é. tempo, né? Não, que é um Entre as segredo pessoas que ali, dura mas muito tempo, né? é. Até na E, Nova República. Tem um livro e chamado Legado de Sangue sobre a Leia já, né, no Senado e tem tal, irmãos também, durante. Irmandade ou Irmãos, que é que explica também como que o Anakin também ficou muito conhecido ali entre Que é todo mundo, porque Irmandade, ele virou um eu acabei símbolo, de ler, né? li essa semana, ele é entre o episódio, entre o final do episódio 2 quando ele casa com a Padmé, final do episódio 2 e ali antes dele ganhar a Ahsoka de Padawan. Sim, Essa meiuca é o início realmente estrutura da guerra ali, das guerras clônicas e eles virando general. isso, Então é isso. isso, sabe? E ele separando porque é bem quando ele é declarado, né, Cavaleiro Jedi, e daí cada um segue seu rumo, Anakin e Kenobi. Então é isso que rola neste livro. E daí a gente vai ter aqui, eu acho que esse Mundo Entre Mundos, para quem não viu o episódio, né, de Rebels, quem não viu a série, quiser ver só o episódio, eu até anotei aqui, ele é o episódio 13 da quarta temporada. Então, para quem quiser só ver ele para entender mais ou menos o que acontece, a gente não viu o futuro, né, ali. A gente viu só coisas que aconteceram naquelas visões. Então fica muito a minha expectativa de ver sim uma Ahsoka pequenininha, Padawan, com o Anakin, ver o Rex com ela, ver, sabe, alguns momentos, Mestre Plo. dois, talvez, e tipo algumas coisas que acontecem e talvez eu acho que aí a gente vai ter algumas visões de futuro, que vai ser essa mexida aí do Anakin e pode ser nessa teoria de várias versões do Anakin mexendo com ela, assim. Ah, porque até no Sim, episódio sim. com o Ezra lá em Rebels a gente tem o Palpatine, né? É, que ele quer Tentando tocar pegar. ali também no mundo entre mundos, porque ele sabe que ele vai poder controlar ali de certa forma, né? O mundo entre mundos, é, eu vou falar, é o mais puro dali que a gente tem do que é a força em si. E vou falar assim, é um pouco ainda, isso que eu me lembro, não é muito bem explicado ainda se aparece várias coisas ou aparece exatamente aquilo que a pessoa precisa ver, né? Se para cada indivíduo que para ali é uma coisa Eu distinta acho que daquilo que ela precisa ver. acho que meio para Então, cada um. é. Porque aparece o Kenan, né? Ele tentando resgatar o Kenan, aparece Isso, a isso. Sokka, daí ele vem salvar a Sokka, e daí vem aquela parte do Kenan e fica aquela reflexão, né? E daí é esse ponto que a gente tem coisas não podem ser mudadas, algumas coisas elas precisam continuar, Acontecer daquele porque jeito, sim. E é uma coisa também que, se eu não me engano, eu acho que o Yoda fala, né? Eu não sei que tal chave você tá procurando, mas tem coisas que são para ser daquele jeito, né? Caminho Jedi, né? A gente tem o que a gente conhece, que são teoricamente, né? O que George Lucas mesmo falava. Temos os bonzinhos e temos os malvados. Normalmente, quem vai ser bonzinho não vai mexer naquela linha do tempo porque sabe que aquilo pode afetar de alguma forma. E outra coisa é existir coisas canônicas. E tem gente que vai tentar bagunçar a linha do tempo, né? Pra se priorizar muitas vezes. Então, é aquele negócio de saber mexer sem. Você tá ali por um propósito, né? Por exemplo, a gente tem outro momento, né? Que também tem nas animações, que botou o pessoal aí pra ficar em dúvida se a Sokka partiu no mundo entre mundos, porque provavelmente ela poderia estar morta também. Mas aí pode ser respondido depois, mas seria uma segunda morte pra Sokka aí pra conta, porque tem uma. Na temporada 3 a Ahsoka também morre, né? Porque ela começa. Tem todo um acontecimento durante o episódio, ela acaba atacando o Anakin. E depois, né, a gente tem uma entidade lá que acaba se sacrificando e deixando o Anakin fazer um ritual para trazer a Ahsoka de volta à vida. Então, talvez seja muito mais amplo esse episódio aí para abordar certos pontos que a gente já teve nas animações, que é muito reflexo do que a gente está tendo agora. Então, eu concordo com vocês. Muito curioso, assim, de saber o que vão explorar no Mundo Entre Mundos no próximo episódio. Mas considerando
ser Dave Filoni por trás do que vai acontecer, eu acho que vai ser aquele episódio muito religioso, assim. Religioso no sentido de que glorificar de pé, assim. Todo mundo que é apaixonado por Star Wars e fica impressionado com a forma como o Dave Filoni consegue imprimir esse amor, esse fanservice. Boatos, né? Que pode ser um episódio que vai dividir Uma fofoquinha. opiniões, sabe? Tipo, vai ser um pouco vai ser extremista, assim. Vai ser uma galera que ou vai amar muito ou vai odiar muito. Tô curioso pra saber o que vai acontecer nesse quinto episódio, né? Confio em Dave Filoni, acho que eu tô entregue. Assim, eu comecei aqui hoje falando que ia aparecer o Ezra, ia aparecer o Thrawn, mas concordo agora com vocês de que não, acho que isso vai ficar pro sexto episódio e que o quinto vai ser muito focado naquele mundo ali, no desenrolar entre Ahsoka e Anakin, porque se eu não me engano, tá? Agora não vou lembrar. Toca a música do Darth Vader no final do episódio, né? Toca o tan, dá o Sim, toca. comecinho. Deixa Dois aquele ar, acordes né? ali. Aquela nuance de olha o que a gente vai ter pro próximo episódio. Talvez, tipo, ele é bonzinho, mas assim, tem a parte má também. Exato, ele é um personagem que, assim, o tempo todo a gente sabe que a gente viu, né? Flui um pouco entre o Anakin, flui aí o Vader. A gente sabe certas motivações dele, né? Pelo que tudo que aconteceu. A gente teve personagens nesse episódio, né, que dão o nome aí ao episódio. A gente tem o Baylan, que é um Jedi caído. A gente tem a Ahsoka, que basicamente foi expulsa da Ordem. A gente tem a própria Sabine também, né, que é aquele momento que ela titubeou e acabou entregando o mapa. A gente tem o próprio Anakin, né, também como Jedi caído, porque ele virou Darth Vader. Então, assim, a gente tem vários pontos aí que são essenciais para o nome desse episódio e que eu espero que no próximo episódio, eu sei que talvez seja justamente o que eu venho falado, porque a Ahsoka tem mostrado muito uma ponte entre a relação entre os mestres e os padawans, né? E a gente vai ter muito do reflexo do que a Ahsoka teve com o próprio Anakin e essa relação que ela vai ter com a própria Sabine. Fica aí, talvez, um entendimento, né? Uma conclusão para a Ahsoka realmente se sentir apta como mestre ali, 100% para Sabine, porque a gente vê que nos episódios anteriores, quando a Aria estava falando com ela fala, o Anakin não terminou meu treino, né? Então, assim, talvez isso dê mais segurança para ela. A gente também tem outra coisa legal para se abordar, essa questão do Anakin depois, né, ele ter falecido como Vader e ter conseguido ascender como fantasma da força. Então, assim, eu acho que tem coisas ainda que estão sendo abordadas, estão sendo mais destrinchadas para aquele público que gosta mais de assistir, né, as versões em live action do que o pessoal que está acostumado com ler livros, jogos e outros tipos de adaptações. Hoje eu ouvi alguém dizendo que não tá gostando de Ahsoka, que prefere os filmes antigos. Eu disse, meu Deus do céu. Não sabe o que estás perdendo. Que, né? E essa coisa que o Rodrigo falou de dividir o próximo episódio ser um divisor aí dos fãs, é muito sobre isso. É muito o que distancia também muitas pessoas das animações, né? Mas é que estão contando uma coisa que nem existiu nos filmes, tipo The Clone Wars, que pega um longo período que a gente não sabia. Depois que tu assiste The Clone Wars e vê os filmes, né, vê o episódio 1, 2 e 3, ele faz muito mais sentido. Sim, conecta muito bem. Ele cresce demais. The Clone Wars cresce muito com tudo aquilo que a gente vê nos filmes e na animação. E Rebels, ali, a primeira temporada é muito realmente básica, e bem realmente para criança, bobinha até em alguns momentos. Mas ela vai numa crescente a partir ali do final da segunda temporada e vai abordando coisas em relação à força que deixa os fãs, principalmente os fãs da trilogia clássica, meio perdidos, sabe? Eu acho que é muita coisa. Não, eu quero só saber que a força ou é o bonzinho ou o malzinho, entre o bem e o mal, e é só isso. Eu não quero saber que tem um meio, tem um bandu ali, uma criatura que, tipo,
estou aqui, eu sou o meio, aquela coisa maravilhosa, aquele ser que aparece em Rebels. E outras coisas que a gente vê também que eles tentaram meio que trabalhar no episódio 7, 8 e 9, sabe? Cresce demais. E eu vejo essa resistência muito do pessoal de compreender a força como algo muito mais complexo do que a gente estava habituado, sabe? Quando o George Lucas criou este universo. Perfeito. Uma coisa legal ainda para se abordar é que, por exemplo, muito do que a gente vê em Star Wars é estilo de luta, por exemplo, a gente teve a Ahsoka com Merrick, né, na metade do episódio, a gente tem ainda aqueles traços, né, das coisas mais antigas, que é do estilo Kurosawa, que a gente já está acostumado em ver em obras de Star Wars, né, a gente ainda tem muito dos resquícios do que já foi Star Wars um dia, e trazendo mais aprofundamentos, né? Por exemplo, no final o Merrick não era ninguém que o pessoal estava teorizando e simplesmente era uma fumaça verde, né? Provavelmente das Irmãs da Noite. Ele era só um encantamento. Ele era só um encantamento. E como que você vai descobrir quem são as Irmãs da Noite? Quem são as bruxas de Dathomir? O que acontece? Existem outros planetas, outras coisas a serem abordadas além de lutas de sabre. Então, assim, além de Skywalker. E além de Skywalkers. Então, assim, tem muita mais história, né, aí que eles estão querendo expandir os universos para que a gente conheça mais do que aconteceu sem ser a história principal, quais foram os furos, né, que a gente teve da República, da Nova República, do Império, do que vai vir pela frente, e outra... Do que vai voltar, né? Do que vai voltar. Vai ter aí e consertar também essa última trilogia de filmes que não foi bem recebida pelo público, e eles estão conseguindo consertar, vou falar assim, ainda trancos e barrancos, mas a Ahsoka tá explicando bastante coisa aí, apesar de ser mais uma temporada em live action, né, daí das animações. E eu acho isso muito interessante, esse tipo de abordagem, porque eles não perderam a essência, continuam com timing muito bom. Todos os episódios foram escritos pelo Dave Filoni, mas a questão é, a gente tá conhecendo mais coisas sobre esse mundo, e se você é fã e às vezes quer acompanhar outras coisas que podem vir a aparecer, eu indico você procurar às vezes livros de Legends, porque às vezes tem coisas muito legais lá que pode ser, tem uma possibilidade aí de quem sabe aparecer em alguma futura adaptação, nem que seja por easter egg. O Tron veio logo em seguida do episódio 4, 5 e 6, né, veio uma adaptação. A Disney queria matar 91, também um pouco disso. Eles queriam matar. É difícil, né? Porque se fosse lá na época, realmente lá. A trilogia Tron foi tão bem recebida. Pra fazer aquele filme. Sim, eu acho que, tipo assim, a trilogia Tron foi muito bem recebida pra eles matarem simplesmente. E eu achei isso sensacional quando eles trouxeram o Tron na forma de animação, né? Foi uma primeira tentativa aí do pessoal rever o Tron, de certa forma, não sendo pelos livros, mas sim em uma outra plataforma, né? No caso, os desenhos, as animações. Rodrigo, finaliza pra gente, Rodrigo, vai. Eu posso fechar aqui o podcast hoje falando sobre esse 5º episódio? Tá aí no seu coração, que foi de Star Wars, para esse 5º episódio. Eu encerro cantando, e nessa loucura, de dizer que não te quero, negando as aparências, disfarçando as evidências, e vir fingindo. Eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, Dave Filoni. De nada, sempre um prazer estar servindo o entretenimento desse podcast. Momento.